Olá, um feliz sábado, seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde nós vamos conversar sobre atualizações que estão acontecendo no nosso mundo hoje, que já estão influenciando a minha vida e a sua também. Mas antes, gostaria de convidar vocês para um congresso que vai estar acontecendo aqui no IAG do dia 15 a dia 19 de julho, com o tema Os Últimos Clamores de Daniel e Apocalipse. Teremos como palestrante o pastor Benjamin Prado, Silverino Kiel e o Leonardo Amaral. Estarão discutindo assuntos como alto clamor, decreto dominical e fechamento da porta da graça. Você não pode perder essa oportunidade de receber mais um banquete. O contato para você fazer a sua inscrição está aparecendo aqui. Você pode entrar em contato e já fazer a sua inscrição para estar conosco aqui neste congresso. O tema de hoje não vai ser sobre a guerra que está acontecendo entre os Estados Unidos e o Irã, apesar que isso está em todos os jornais, todas as atualizações, mas eu gosto sempre de lembrar vocês que se algo assim está acontecendo, é porque por trás está acontecendo coisas muito mais importantes. Isso não quer dizer que essa guerra ela não influencie o nosso dia a dia, não quer dizer que vidas não estão sendo perdidas, estão sim, não é uma guerra falsa, é uma guerra gerenciada, mas com um custo alto. Mas eu gostaria de trazer você para nós vermos o que está além disso, o que é que está acontecendo nos bastidores que muitas vezes nós estamos sendo somente levados, empurrados, aceitando como se tudo isso fosse uma normalidade. E ela não é. Todos vocês sabem que nós estamos em transição e caminhando para o grande reset. Então, esse mundo que nós conhecemos hoje, a economia que nós temos hoje, essa liberdade que nós temos hoje, isso está ficando para trás e cada vez mais rápido. Até a forma de trabalho, muitos trabalhos que nós temos hoje, profissões, elas também ficarão para trás nessa nova ordem mundial. Então, vocês sabem que o sistema funciona a ordem através do caos. O mundo não está entrando em colapso, querido. O mundo está passando por uma transição. Mas nós, que temos o conhecimento da Bíblia, do espírito de profecia, sabemos que haverá uma falsa paz, uma falsa segurança. Nós teremos um pequeno período, mas nós sabemos que o mundo ele vai de mal a pior, sim, no contexto da Bíblia. Então, esse mundo ele não vai ter muitos anos, como eles estão dizendo, dessa falsa paz. Mas eu gostaria de chamar vocês a atenção para o seguinte, o que está acontecendo agora, que nós não estamos nos apercebendo. O ano passado, aqui no Brasil, nós tivemos um dilema com o Banco Central, onde quase foi aprovado aqui o Real Digital, a CBDCs. Muitas pessoas respiraram aliviadas, como se de certa forma nós tivéssemos então um tempo muito maior. Mas queridos, eu penso que a questão da moeda digital ela vai ser o último tópico. Quando todas as outras coisas, ou seja, uma rede, já tiverem tudo interligado, então a CBDC, ou seja, a moeda digital, ela vem como a cereja do bolo. Mas isso não quer dizer que nós não estamos passando por uma transição digital. Pelo contrário. Vou trazer algumas notícias aqui para vocês que já estão acontecendo ao redor do mundo, no Brasil aqui também. O que está acontecendo lá no México? No México, queridos, eles já estão proibindo impostos de combustível onde você vai abastecer. Eles estão proibindo você de pagar com o dinheiro físico. Você agora só vai poder pagar através do Pix, através de cartão de crédito, a cartão de débito. E eles não vão mais aceitar dinheiro. Aí você pode falar, Vânia, mas a maioria de nós já fazemos isso. Eu vou no posto abastecer, eu uso o Pix, eu uso o QR Code, eu uso o cartão e nem uso dinheiro. Só que no México, a maior parte ainda das transações feitas nesses estabelecimentos, 80% ainda é feito com dinheiro físico. Aqui no Brasil a gente ainda acaba usando muito mais a questão, o dinheiro digital, mas lá não. A presidente mexicana, Cláudia, ela anunciou
em Cancún que os pagamentos de dinheiro em postos de gasolinas e praças de pedágio serão oficialmente eliminados. Os pagamentos digitais se tornarão obrigatórios para combustível e pedágio até o final de 2026, ou seja, até o final deste ano ainda. Nosso objetivo este ano é tornar os pagamentos digitais obrigatórios para combustíveis e pedágios por meio dos modelos que estamos desenvolvendo em conjunto com os bancos. Isso visa fortalecer os métodos de pagamento digital acessíveis e impulsionar a digitalização do país em muitas outras áreas também. Mas isso não está acontecendo somente no México, aqui no Brasil também. Pedágios de 11 estradas no Brasil deixarão de aceitar pagamento em dinheiro ainda em 2026. Então, queridos, isso daqui é algo que já está avançando, é algo que você não tem opção, ninguém perguntou a sua opinião, não foi feito nenhum tipo de votação, isso é uma ordem que vem de cima para baixo. Então, o que você vai fazer? Você vai dizer, Vânia, não, eu não vou entrar no sistema. Queridos, aqui ninguém está perguntando se você quer ou não, só está sendo implantado. Então, algo que a gente imaginou, a CBDC ela não foi aprovada, então a gente tem aqui um certo tempo, mas não, a digitalização ela está avançando, mas não é só a digitalização, é o controle. A gente tem também países na Suécia, não sei se vocês sabem, mas a Suécia é um dos países pioneiro para a implementação da digitalização do dinheiro. Então hoje é o contrário, pouquíssimas pessoas usam o dinheiro físico, nem o euro, inclusive em alguns estabelecimentos eles não aceitam nem o euro mais, lá eles têm uma moeda única, né, da monarquia na Suécia, e até 2030 eles vão então extinguir o dinheiro físico. O que isso significa? Controle, vigilância. E a gente está vendo isso só avançar. E nós estamos aqui distraídos com a guerra entre o Irã e Estados Unidos, o que Israel vai fazer, se é uma guerra religiosa, se está na Bíblia, se não está. E você está aí perdendo a sua liberdade de fazer o quê? Sair das cidades, investir em algo palpável. Agora aqui eu estou falando num contexto, queridos, enquanto nós estamos vivendo aqui nesta terra. É claro que o nosso investimento maior e primordial é na nossa salvação, é em ter uma vida de comunhão com Cristo, é em poder levar essa mensagem a outras pessoas que ainda não têm esse conhecimento, mas você já parou para pensar, uma vez que esse sistema ele for instituído, como que você vai fazer para continuar pregando o Evangelho? Sem aderir a esse sistema. Se você não está pensando fora da caixinha, ou seja, se você está deixando a vida te levar, o que vai acontecer? Você vai estar na cidade, dentro desse sistema e dependendo completamente desse sistema, porque você não usou o tempo que nós temos, ainda nós temos tempo hoje, de procurar uma terra, de comprar um pedacinho de terra, de usar o recurso que muitas vezes você levou uma vida para conquistar, você investiu tudo aí na cidade, você precisa pensar fora do sistema, pensar em como viver fora desse sistema. E nós sabemos, ele é um sistema de controle para um objetivo. Qual é o objetivo? Leia comigo lá Apocalipse 13. Abra sua Bíblia, para você ver o que é que está acontecendo e como o mundo está caminhando para isso. Lá em Apocalipse 13, a partir do verso 15, diz assim: E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em sua testa, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje da profecia, Vânia?
o que está aqui em Apocalipse 15. E ele, desculpa, 13:15, ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Queridos, o sistema ele está sendo construído para pegar apenas um pequeno povo que não vai se dobrar. Não digo aqui que são só adventistas, pelo contrário. Nós teremos o alto clamor em meio a tudo isso e muitas pessoas aceitarão essas verdades na hora 1/10. E elas vão viver nesse tempo fora do sistema. Mas hoje, enquanto há tempo, não, Vânia, eu não preciso me preocupar com isso, porque lá na Bíblia está dizendo que o nosso pão e a nossa água será certo. Será mesmo, queridos? Que nós não temos que nos preocupar com isso? Hoje é o dia de você estar procurando um lugar que tenha água, que seja longe das cidades. As cidades, nessa transição, queridos, elas passarão por um caos. Nem todos vão aceitar de boa vontade. Muitas pessoas vão questionar. Pode ser que nós vamos chegar no limite, como aconteceu na Revolução Francesa, onde o povo ele foi tão oprimido que houve uma revolta. Mas é claro, eles já estão se preparando para que esse tipo de revolta não aconteça. Como que eles vão fazer isso? Vocês já ouviram falar na renda única universal? Na verdade, antes eles chamavam como renda básica universal. Mas acho que a conotação soou tão ruim e as pessoas elas começaram a se manifestar contra essa renda básica universal que o Elon Musk ele até mudou o nome. E eles não escondem isso não. Isso não é teoria da conspiração, queridos. Isso é a conspiração acontecendo. Então ele coloca aqui, ó, no X. Renda alta universal via cheques emitidos pelo governo federal é a melhor maneira de lidar com o desemprego causado pela inteligência artificial. Por que a inteligência artificial? Nós estamos também entrando na quarta revolução industrial, que é a tecnocracia. Então, muitos empregos, eles serão extintos. Olha, para vocês terem uma ideia, só em 2026 nós já temos 46 mil empregos eliminados com a inteligência artificial. Então, é algo que chegou recente e está avançando muito rápido. Os próprios especialistas, eles estão assustados de como a inteligência artificial ela está avançando em muitos setores. A projeção deles é que até 2030, 92 milhões de empregos sejam extintos. Vânia, então todo mundo vai ficar desempregado, queridos? Uma boa parte da população, sim, com certeza. Então, para que não haja uma revolta, uma insurreição do povo, então eles já estão falando de uma renda básica universal, agora aqui até uma renda alta universal. Então eles vão fazer de uma forma para que essas empresas que estão aderindo à inteligência artificial, elas paguem um imposto para o governo, para que então isso possa se converter numa renda básica universal. Renda alta, né, que ele está dizendo aqui, mas não vai ter renda alta. Isso aqui é uma ilusão. Agora, quem é que vai controlar isso? Quem vai determinar se você vai ou não receber? Será que você vai ter que cumprir algumas regras? Será que você vai poder falar contra o sistema? Será que você vai poder questionar? E o seu dinheiro, queridos, o plano deles é que você vai ter o dinheiro de forma digital, mas com data de validade para você usar. Então, você vai ter que movimentar esse dinheiro. Então, o que está acontecendo no mundo hoje é uma transição desse poder econômico, onde você pode construir os seus bens, ou você pode ganhar a sua fortuna. Não estou incentivando você a ganhar os bens desse mundo, mas eu estou dizendo assim, é onde você tem uma liberdade com o que você faz do fruto do seu trabalho, com os talentos que Deus te deu para exercer, aonde você consegue então ali comprar um sítio, comprar uma terra, comprar uma casa, comprar o seu carro. Isso é uma liberdade econômica. Isso está com os dias contados. Nós seremos controlados e para essa nova ordem, esse grande reset, ele ser instalado, ou seja, instaurado, ele precisa que essa velha ordem, ela precisa quebrar.
Então as pessoas elas precisam clamar por uma solução. E quando essa solução chegar, as pessoas vão pensar, poxa, como que a gente não pensou nisso antes? Isso é formidável. Não, uma renda básica universal, não vou precisar mais trabalhar como eu trabalhava antes. Queridos, isso é um engodo, um engano de Satanás. Qual a intenção de Satanás? Levar esse mundo ou levar as pessoas cada vez mais longe de Cristo, aonde elas se encontram numa situação tão ocupadas com trabalho ou com diversões e jogos, que é o que a gente está vendo onde a humanidade está caminhando hoje. Não sei se vocês têm acompanhado, mas aqui no Brasil também isso está acontecendo, a redução da jornada de trabalho de 5 para 2, inclusive a Erika Hilton, né, ela foi até mais além, a deputada Erika Hilton, ela queria 36 horas semanais, ou seja, que você trabalhasse 4 dias na semana. Lembre-se que isso é um plano orquestrado. Vou até mostrar aqui uma imagem para vocês. Quem que está controlando tudo isso? Aqui vocês estão vendo lá em cima, né? Nós temos aqui quem está por trás de tudo, querido. Tudo isso está conectado com quem? Roma, Vaticano, e aí aqui vocês vão vendo as classes que vão jesuíta, a família Rockefeller, os Rothschilds, e aí vocês estão, tá aqui em inglês, mas dá para entender, queridos, todos eles trabalham para uma ordem através do caos. Eu sei que parece uma teoria da conspiração, gostaria que realmente fosse uma teoria, mas vocês hoje estão podendo comprovar isso. Então, possivelmente aqui no Brasil, até o dia 1º de maio, isso vai ser aprovado como lei, aonde as pessoas então vão trabalhar 5 dias na semana, 4 eu acredito que no Brasil ainda não, mas não estamos longe de chegar a isso também. Em alguns países, na Holanda, eles já trabalham já há alguns anos, a Holanda também é um país de teste. Lembre-se que eles sempre fazem experimentos sociais. Aquilo que nós tivemos há um tempinho atrás, a PAN, nada mais foi do que um experimento social, aonde avançou o quê? A questão da digitalização, ou você não usar o dinheiro em espécie. Inclusive, eles usam aqueles dados da PAN como se fossem fontes confiáveis para dizer, tá vendo como as pessoas aderiram? Ou seja, você ficou trancado na sua casa, proibido de ir no mercado, com medo, apavorado. O que você fez? Que a maioria de nós fizemos. Compramos por onde? Pela internet, não usamos nem o dinheiro, porque o medo era tanto que o dinheiro também podia estar contaminado. Então aí, claro, se a gente usava 20% a questão do Pix ou essas outras coisas, na PAN a gente começou a usar quanto? 60%, então eles falam, deu certo, funcionou. Basta ter um mecanismo de medo que as pessoas, então, para a sua segurança, elas aderem ao sistema. E nós estamos vendo isso cada vez mais acontecer. Olha o Pix. Antes, para você fazer uma transação, você tinha que fazer uma transação bancária, você pagava 11, 12 reais. O Pix é de graça. O que aconteceu? Todo mundo migrou para o Pix. E é assim que eles fazem, sempre vão oferecer vantagem, mas lembre-se, essa vantagem sempre tem um custo. Qual o custo, Vânia? A sua liberdade econômica. Então, eles estão de olho naquilo que você faz, naquilo que você compra, naquilo que você está planejando. Então, nós estamos sendo controlados e não é de hoje. E cada vez isso está avançando. E nós temos envolvido com a questão do controle a Palantir. Não sei quantos de vocês conhecem, já ouviram falar, mas eles é a empresa hoje de controle digital, né, que ela inclusive trabalhou lá nos Estados Unidos, está trabalhando a princípio para fornecer os dados de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, estão trabalhando aliado com o governo, como se estivesse ali fazendo algo bom. Lembre-se que sempre vai vir
como algo bom para você poder aderir. Ninguém vai chegar aqui e vai dizer assim, Vânia, sua vida vai ser controlada 24 horas por dia, aquilo que você come, que você não come, até os seus dados em questão de medicina vai ser controlado. Não, queridos, em sã consciência, ninguém quer ser controlado, vigiado, perder a sua liberdade de ir e vir, sua liberdade econômica. Mas sempre vem um discurso. Então, uma das empresas do governo, um dos órgãos do governo que mais investiu na Palantir foi a CIA. E não sei se vocês sabem, a CIA, ela é unida com quem? A CIA ela é unida com o Vaticano, a gente já sabe sobre isso, se você nunca ouviu sobre isso, você pode pesquisar também. Quem tem maior interesse na CIA, eu vou até trazer uma notícia aqui. A notícia está interessante, só o título que eu acho que poderia ser invertido. Aqui essa notícia diz assim, ó. Conclave vigiado. Como a CIA fez do Vaticano um campo de batalha da Guerra Fria. A notícia correta, queridos, devia ser assim. Como o Vaticano fez da CIA um campo de batalha na Guerra Fria. Então, CIA e Vaticano são interlaçados, interligados, trabalham juntos para um mesmo objetivo. Depois vocês podem pesquisar mais sobre isso. E aí no governo Trump, a CIA investiu bilhões na Palantir. Eu não lembro se foi 6 bilhões, eu até tinha essa notícia aqui, depois a gente pode colocar. 6 bilhões na Palantir. Então nós temos o Peter Thiel, ele é cofundador tanto da Palantir quanto da PayPal. E ele teve um papel fundamental para colocar o vice-presidente dos Estados Unidos no cargo que ele está hoje. Então, ele injetou dinheiro, ele investiu na campanha, então ele praticamente colocou o de Vance hoje onde ele está nessa posição. Não sei quantos de vocês sabem, mas o vice-presidente dos Estados Unidos, ele tem 39 anos, é um católico, ele é um católico recém-convertido, ele se converteu em 2019, onde ele foi, na verdade, batizado. Ele veio de uma influência protestante, mas protestante com a linha pentecostal, e também teve uma influência batista, e uma parte da vida dele ele se declarou então ateu. E ele então teve uma conversão para o catolicismo, onde ele escreve um livro sobre a experiência dele, e ele é a favor, queridos, o vice-presidente dos Estados Unidos, ele é a favor da América Grande novamente, ele acredita que a religião e o Estado têm que estar unidos. Então, o CEO da Palantir, ele tem um papel fundamental no governo Trump. Qual o papel fundamental, Vânia? Controle, vigilância, espionagem. Então, fazer essa agenda aqui avançar. Então, aquilo que nós vemos lá em Apocalipse 13, que ele vai dar poder e fazer com que as pessoas adorem ou não, é esse momento que nós estamos acompanhando no mundo hoje. E se você é contra esse sistema, se você é contra que eles tirem a sua liberdade de consciência, queridos, esse sistema ele não é para você. Então você já pode começar a pensar em como você vai viver fora desse sistema. Talvez nós vamos voltar à época de escambo. Possivelmente isso vai acontecer. Mas se nós vamos voltar à época de escambo, você não tem uma terra, você não planta, você não tem nada. Como é que você vai fazer? Vai ficar na cidade sem luz, sem energia? Porque para acontecer esse novo reset, eles vão ter que fazer o quê? Quebra da economia, um apagão da internet, sim, queridos. Assim como aconteceu lá em 1920, na Grande Depressão, lá na década de 30, ninguém avisou que isso ia acontecer. Hoje você tinha o dinheiro, amanhã você amanheceu sem o seu dinheiro, os bancos quebrando, foi a grande recessão. Então nós estamos vendo o mundo caminhar para isso. E aí o que nós estamos fazendo? Parados, só assistindo as notícias nos jornais, sem nos movimentarmos. E outro tópico que vai acontecer também com o fisco, o governo pode ser do dia para a noite, aquilo que você tinha, sua fortuna, ela não vai ter mais, vai ter desaparecido. Imagina quantas pessoas vão então ali passar um aperto, muitas podem até morrer. Quando aconteceu lá na época do Collor, do Fernando Collor, eu lembro de pessoas que infartou, ao saber que ela tinha uma quantia no banco e de repente ela não tinha mais nada.
Então nós estamos caminhando para isso. Aí muitas pessoas, Vânia, mas eu não tenho dinheiro para comprar terra, porque você fala isso, porque é simples, porque... Queridos, o dono do ouro e da prata é o nosso Deus. Se nós nos propusermos a fazer a vontade dele e avançarmos, eu tenho certeza que ele vai abrir as portas. Agora, o que muitos de nós estamos esperando é Deus falar, olha, vem para cá, tá tudo pronto, tá tudo certinho aqui, você pode... Não, queridos, não. É um teste de fé também. Coisas piores estão vindo pela frente. Se nós não temos coragem de avançar agora, que você ainda tem uma liberdade financeira, você tem ainda o direito de ir e vir, e você vai ficar esperando tudo isso desmoronar na sua cabeça para você então sair, esquece. Muitos de nós ficam esperando o decreto dominical. Queridos, esqueça isso. Procure viver fora do sistema hoje, ter uma conexão com Deus hoje, estar em meio à natureza com a sua família. Uma das consequências que vai acontecer, que eu acabei esquecendo, com a questão da redução das horas de trabalho, e que Deus é contra isso, e nós já nos acostumamos a ter esse tipo de vida, porque se você for lá para Gênesis 2:15 diz assim, olha, e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Queridos, assim que o homem foi criado, logo depois Deus deu para ele uma função, um trabalho. O trabalho para nós é uma bênção e a ociosidade ela é uma maldição. Quanto mais tempo nós estivermos ociosos, já ouviu aquele ditado? Mente vazia, oficina de Satanás. E é exatamente isso que o mundo caminha. Olha o que diz aqui no livro Esperança no Solo. Por meio da observância dos feriados, as pessoas, tanto do mundo quanto das igrejas, foram educadas a crer que esses dias sem trabalho são essenciais para a saúde e a felicidade, mas os resultados revelam que eles estão cheios de maldade, que está arruinando o país. Os jovens geralmente não são educados para hábitos diligentes, isso é um fato nessa geração Z. Cidades grandes e até pequenas cidades do interior estão se tornando como Sodoma e Gomorra, e como o mundo nos dias de Noé. O treinamento dos jovens naqueles dias seguia a mesma ordem que as crianças estão sendo educadas e treinadas nesta época. A amar a excitação, a glorificar-se a si mesmas, a seguir a imaginação de seu próprio coração maligno. Agora, como antes, o resultado é depravação, crueldade, violência e crime. Então, Vânia, você é a favor, então, que as pessoas trabalhem nessa escala de trabalho como é feito hoje, trabalham 8 até 12 horas por dia. Não é esse o plano de Deus, mas o plano de Deus é 6 dias na semana você tem que trabalhar. Aqui no campo, querido, nós não sabemos o que é feriado, o que é dia das mães, o que é dia dos pais, muitas vezes até Natal, Ano Novo, para nós é um dia de trabalho. Nós saímos sim com a nossa família, temos tempo de nos recriarmos. Os domingos, a maioria dos domingos já é um dia o quê? De trabalho para nós aqui. O nosso dia de descanso é o sábado. Então, com essa nova jornada de trabalho, imagino quanto mais diversão as pessoas não vão procurar. Viagem, se divertir, beber, pular, dançar. Você sabe que é isso, principalmente aqui no nosso país, o brasileiro, né? Mas em outros lugares também. Então, ela disse que vai chegar como Sodoma e Gomorra. Nós estamos entrando numa época onde a tecnocracia, ela vai governar. Ela vai governar, mas através de quem? Quem vai estar por trás da tecnocracia? A quem esse governo de controle, queridos, ele vai favorecer? Será que é um governo liberal? Será que é um governo onde ele está preocupado com a sua liberdade? Será que realmente essa jornada de trabalho, agora o governo está preocupado com a sua família, ele está preocupado com o seu bem-estar, ele está preocupado com o momento que você passa com os seus filhos? Ou será que essa tecnocracia ela vai substituir o seu emprego? E para que não haja um alvoroço, você vai receber então uma renda básica universal, você vai ficar mais tempo em casa, e aí você não vai poder falar contra o sistema, porque se você falar, você não vai poder receber. E é isso que nós estamos caminhando. Outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui com vocês, que está acontecendo, vou colocar aqui para vocês a capa da revista The Economist,
para vocês terem aqui um vislumbre de que tudo que está acontecendo nesse ano de 2026 foi algo planejado. Não tem nada acontecendo aleatório. Claro, queridos, tudo acontece com a permissão de Deus. Isso é óbvio. Se Deus, eles fazem os planejamentos dele, mas é Deus quem permite ou não. Mas está acontecendo. Muitos de vocês já ouviram falar da agenda vegan. Essa agenda vegan, ela serve ao quê? A esse grande reset, a essa nova ordem mundial, onde eles não querem que você consuma a carne, principalmente a carne bovina. Ah, Vânia, mas nós também somos vegetarianos, somos a favor que a carne não seja consumida. Sim, queridos, mas com a sua liberdade de consciência, onde você estuda, aonde você chega a essa conclusão realmente, para eu ter uma melhor saúde, uma melhor comunicação com o meu Deus, então eu não vou fazer mais o uso da carne, mas é isso algo que está vindo de cima, está sendo meio que empurrado para as pessoas. Vocês já devem ter ouvido, muitas pessoas já estão acompanhando isso, sobre a doença do carrapato que causa intolerância à carne bovina. Inclusive, nós temos uma pessoa que ela foi, tem aqui essa notícia, vocês vão acompanhar, ela foi comer um hambúrguer de carne bovina e ela teve uma intoxicação tão grande que ela veio a óbito. Então, o que está acontecendo? Esse carrapato contaminado, será que o carrapato ele está contaminado ou fizeram um estudo e modificaram alguma coisa lá no carrapato? Não sei, mas vocês já devem imaginar aí o que deve estar acontecendo. Então, uma vez que a pessoa ela é picada por esse carrapato, ela então pega uma doença que eles estão chamando de alfa-gal. E aí você desenvolve uma intolerância à carne bovina, e intolerância em algumas pessoas gravíssimas, podendo levar a óbito. E lembre-se que o tio Bill, ele é um dos que está aí à frente das carnes sintéticas, as carnes de ervas, as carnes de proteína lá do grilo, Vocês já devem ter ouvido sobre isso, né? E ele, inclusive, ele comprou fazendas, está desenvolvendo laboratórios. Ele é aí um dos pioneiros na carne sintética. Então, será que o mundo vai aderir a esse tipo de carne? Estamos vendo essa agenda avançando em relação a isso. E para salvar a pátria, nós temos aqui uma grande amiga, a Pfizer, queridos. Ela, então, aqui desenvolveu uma vacina contra a doença de Lyme, que também é transmitida por carrapato, e eu acredito que num futuro muito próximo, essa vacina vai servir também para essa doença alfa-gal. A doença de Lyme também é transmitida por carrapato, como vocês conhecem, principalmente em alguns lugares nos Estados Unidos, no México, e ele está até circulando, né? Eles estão circulando notícias na internet que caixas de carrapato foram encontradas em fazendas. Não quero entrar aqui nesse mérito da questão, mas eu não duvido que eles tenham feito experimentos, tenham feito modificações. Então agora eles têm um problema, inclusive esse alfa-gal, queridos, ele não é de hoje. Hoje que está mais na mídia. A doença de Lyme também não é de hoje. Mas parece que é como se eles tivessem um problema, colocassem o problema e logo à frente já tem então a solução. Qual é a solução, Vânia? Olha aí. Essa é a solução. Mais uma vez, na capa da revista The Economist, temos lá a questão das picadinhas milagrosas. Então não pense você que vai ficar fora deste contexto. Pelo contrário, queridos, cada vez mais seremos controlados, injetados, tudo para o nosso bem. Lembre-se, a Agenda 2030, você não terá nada e será feliz. Então hoje é a oportunidade de você fazer a sua mudança, você sair da sua zona de conforto. Coloque-se aos pés de Jesus, peça a Ele sabedoria. Mas não fique pensando assim, Vânia, eu vou esperar um sinal do céu, vou esperar o momento certo. Nós estamos vendo, este é o momento. As pessoas lá de fora, queridos, as pessoas que nem têm a luz que nós temos, elas já estão se movimentando para esse tipo de vida, ou seja, uma vida fora do sistema. E eu tenho certeza que muitas dessas pessoas, elas vão então ali receber
o último convite de misericórdia. Que nós também possamos fazer a nossa provisão no campo, aos pés de Jesus, para que em meio a toda essa transição, nós ainda podemos ter formas, meios de subsistir e continuar levando a mensagem a este mundo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. IAG, juntos avançaremos.